Olá, irmãos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você nesse momento a orarmos juntos, colocando esse momento diante do Senhor. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua presença, ó Deus, que se faz sentir, ó Deus, em nosso meio e também através dessa transmissão, Senhor, que a tua graça, que o teu cuidado seja manifesto, Senhor, ó Deus, em cada lar e sobre a vida de cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Pai, continua derramando do teu bálsamo, Senhor, continua derramando da tua misericórdia sobre o nosso viver, ó Deus,
E recebe, Pai, por tua misericórdia, o culto que a ti prestamos. Nós te rogamos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Quero iniciar nesse momento parabenizando mais uma vez a todas as mães, esse dia em especial, dizendo da nossa alegria de poder celebrar diante do Senhor a vida de cada mãe, a vida dessa expressão, dessa manifestação da graça e do cuidado de Deus, conhecido por cada um de nós através das nossas mamães. Que Deus continue abençoando, fortalecendo o seu viver, dando sabedoria àquelas que ainda estão na fase de criação dos filhos, dando graça também, né, àquelas que já vivem a experiência de terem os filhos mais longe aí, que o Senhor possa estar fortalecendo seus corações, enchendo de graça. Hoje também quero mandar um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham, mas de modo muito especial eu quero falar ao meu amigo Nixon, lá de Belém do Pará. A nossa igreja está solidária àquilo que vocês estão enfrentando aí. Nós queremos mandar o nosso fraternal abraço, que a graça do Senhor seja renovada sobre sua vida, sobre a vida da sua igreja, também todos os irmãos aí, que a graça de Deus possa ser sentida nesse tempo, apesar das lutas que vocês estão enfrentando, e vocês possam ser renovados. O nosso abraço também extensivo aos profissionais de saúde dessa região que tem enfrentado um estado de calamidade absoluto. Que Deus seja com vocês nesse enfrentamento, e vocês têm sido um testemunho daquilo que a gente pode ainda fazer no sentido de se preservar, para que a gente não tenha que enfrentar um estado semelhante a esse que vocês estão enfrentando, e que o Senhor tenha misericórdia de vocês aí e de nós também aqui. Quero dar um breve relatório aos irmãos daquilo que nós começamos nesse tempo difícil, uma campanha de arrecadação de alimentos para que a gente pudesse ajudar algumas famílias, e nós louvamos a Deus, porque no período de 9/4 até 9/5, nós conseguimos arrecadar mais de 5 toneladas, irmãos, de alimentos, e nós louvamos a Deus por isso. O que foi convertido em 356 cestas, e nós louvamos a Deus por essa oportunidade que temos como igreja, de em momentos como esse que estamos enfrentando, fazer um pouco daquilo que é mínimo na expressão de cuidado, de carinho, da misericórdia com os nossos irmãos. E isso só é possível porque você entendeu isso, porque você participou desse momento, e nós louvamos a Deus. Nós estamos fechando a campanha. Alguns irmãos estão dizendo: não, eu ainda tenho alguma coisa para dar. Você pode ainda dar. Nós estamos dando um relatório desse fechamento desse mês. Nossa igreja faz isso já de forma constante, mas essa campanha, nós estamos fechando esse ciclo mais intenso de arrecadação. Você ainda pode, obviamente, se quiser, doar, tá bom? Quero convidar você, nesse momento, a ler comigo um texto que está em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Essa é a nossa certeza,
essa é a nossa esperança e por isso rendemos glória, honra ao Senhor, porque reconhecemos o seu cuidado, celebramos a Ele porque percebemos esse seu cuidado cercando a nossa vida, mesmo quando estamos diante da morte. A Ele celebremos, com Ele nos alegremos, a Ele toda a honra e toda a glória. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Adoramos o Cordeiro,
levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Quero convidar os irmãos a lermos nesse momento um texto muito interessante que está em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 28. Hoje, pensando um pouquinho no Dia das Mães, né, a gente quer refletir um pouquinho sobre esse texto. Convido você a essa leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 28, do capítulo 10 de Marcos. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, a vida eterna. Esse é um texto muito especial. O contexto dele é a história do jovem rico, é a história de um jovem que tem muita coisa, e o texto mostra essa tensão, esse convite de Jesus de abrir mão do que se tem para se ganhar a vida eterna. Mostra essa tensão que o Evangelho provoca em nós, de abrirmos mão de alguma coisa se a gente quer, de fato, ganhar a vida eterna, ou o que de fato interessa. O Evangelho vai causar uma tensão nesse sentido de partilha, no sentido de se entregar, no sentido de se doar, que é muito intenso, é muito forte. No texto de Marcos também muito urgente e quase que uma exigência ao discipulado. Marcos no capítulo 3, né, capítulo 8, né, ele vai dizer que quem quiser ganhar a vida vai perder, mas aquele que perder a vida por amor ao Evangelho, esse sim vai ganhar. Esse paradoxo do Evangelho, essa tensão do Evangelho, ela se apresenta para nós de uma forma que muda a nossa perspectiva diante daquilo que às vezes para nós já está estabelecido. E hoje eu quero tocar em um assunto difícil, em um assunto que é delicado para nós, e preferimos algumas vezes passar um pouquinho distante desse assunto, né, que é ou que tem a ver com as perdas. O Dia das Mães, assim como os dias especiais, né, Dia dos Pais e tantos outros que celebramos, é um dia também de muita tristeza para alguns, porque é exatamente a lembrança daquilo que se perdeu, ou de alguém que se perdeu, né? É muito difícil o Dia das Mães para alguns filhos que perderam as suas mães. É muito difícil o Dia das Mães para mães que perderam o filho. E algumas pessoas nem sabem,
porque experimentaram a gestação, mas não tiveram a oportunidade da convivência. E algumas mulheres carregam essa dor ad eternum, né? Carregam pela vida toda a dor de ter tido uma gestação que não foi adiante, e não ter tido a possibilidade de ter filho mais tarde, ou tendo um filho, esse filho perdeu a vida, e eu sei o quanto isso é difícil de mexer. E eu não estou aqui para mexer nessas feridas e nessas dores de forma inconsequente, mas eu queria apresentar, ou eu quero apresentar, algo que o Evangelho traz para nós, mudando um pouco essa perspectiva. Partilho um pouco da dor dos filhos hoje que já perderam a mãe. Como os irmãos já sabem, a minha mãe já faz mais ou menos uns 12 anos que faleceu, talvez um pouquinho mais. E como filho, carrego um pouquinho dessa dor e sei o quanto é difícil lidar com isso. E claro que para cada filho isso é diferente, tem uma dimensão diferente. E é óbvio que isso se dá de modo diferente em cada uma das relações. Mas o fato é que o Evangelho nos chama a uma perspectiva diferente, a uma realidade diferente, ou a considerar uma alternativa, outras possibilidades na nossa vivência familiar, na nossa experiência de dor, na nossa experiência diante da morte que efetivamente chega para nós quando a gente perde a mãe, quando a gente perde um filho. E só tocar nisso eu sei que já mexe muito com você, mas eu não quero mexer com a sua emoção, eu quero mexer com a sua esperança. Uma esperança que o Evangelho traz para nós, de olhar para a vida, ou olhar para frente na perspectiva da vida, e não olhar para a frente tendo o peso do passado trazido somente pela sombra da morte, mas agora trazendo por aquilo que Cristo propõe como sendo alternativa de vida, de esperança, de retomada, de continuidade da existência para cada um de nós. E como é difícil mexer com isso em dias em que essas perdas são tão recentes para alguns, que muito recentemente perderam aí filhos, o pai ou mãe. Mas é possível ter uma esperança diante de si. É possível, diante do Evangelho, perceber que o Senhor nos convida a uma perspectiva diferente. Ninguém que tenha deixado mãe, irmão, casa, que não receba 100 vezes mais no reino de Deus, ou naquilo que objetivamente na companhia de Jesus a gente passa a vivenciar. Mas pastor, eu não deixei, eu fui tirado, a vida tirou. É assim que a vida é. A vida se manifesta muitas vezes de uma forma muito dura, né? Ela é assim, a gente não acostuma, nós somos criados em Deus para a vida, e nós não conseguimos nos acostumar, nos habituar à morte, à ausência, e é bom que seja assim, porque nós fomos criados para a vida, e é essa a chamada do Evangelho, e é essa a chamada que eu acho que qualquer filho, ou qualquer mãe, diria a alguém que sofre na vida o peso da morte. Continue, o recado de Jesus Cristo é continue a olhar à frente. Me permitam partilhar a experiência pessoal de, tendo perdido a minha mãe, conseguir olhar para o Evangelho e perceber uma nova possibilidade de ser acolhido por muitas outras mães. E eu sei, mãe, que você que perdeu o filho também pode acolher no seu coração, porque isso é próprio do seu coração, você pode acolher outros filhos. Pastor, o senhor está falando de substituição, então é assim? O senhor perde sua mãe, substitui por outra, é assim? Eu não estou falando de substituição. Ninguém vai substituir ninguém como pessoa, né? Isso seria impossível. Eu não estou falando de substituição, eu estou falando de uma nova possibilidade.
Ou você olha a sua vida na perspectiva da morte, da perda, da desesperança, da falta, da saudade? Ou você olha para a vida na perspectiva da oportunidade que o Senhor coloca diante de você quando outras mães estão diante de você, quando outros filhos estão diante de você, quando outros pais, quando outras pessoas estão diante de você e que você pode também não substituir, mas também desenvolver uma relação e abrir o coração para perceber que no reino de Deus, a vida, ela é o enfrentamento da morte na concretude das relações. É quando a gente assume, ou quando a gente se assume nas relações, a gente assume a esperança do reino de Deus. Me lembro como uma tia nossa, a tia Gene, se colocou como mãe para nós, quando a gente perdeu a nossa mãe. Me lembro como uma irmã lá do Genipapo, a irmã Lúcia, abriu o coração para amar como mãe e como me acolheu no seu coração. Me lembro de muitas pessoas aqui da igreja também e que até hoje me tratam assim como filho. Essa é a experiência e a esperança que o Evangelho traz para nós. A esperança e a experiência da mudança da realidade apresentada pela morte. E eu não estou dizendo que isso não seja difícil, que isso não seja duro, um golpe duro na existência. É difícil mesmo, é duro mesmo. Faz a gente chorar, faz a gente gemer muitas vezes. Mas a gente não pode desprezar a oportunidade, a possibilidade que a vida traz para diante de nós, colocando outros filhos, colocando outras mães, colocando outras pessoas diante de nós, com as quais a gente pode continuar a conviver, com as quais a gente pode continuar a sorrir. Marcos apresenta uma cena muito interessante no capítulo 3 de Marcos, quando Jesus está com os seus discípulos reunidos e uma multidão se aglomera ao redor dele, e seus irmãos e sua mãe então chegam nesse lugar e buscam falar com Jesus, e alguém alerta ele, diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí, né, para falar com você. E a resposta de Jesus é impressionante. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão esses que estão aqui comigo, de alguma forma ele vai dizer isso. Jesus muda essa ideia que a gente tem, pastor Ágabo já chamou a atenção disso, de uma relação firmada somente a partir da consanguinidade. Ele estabelece então uma abertura para sentido de vida, para propósito de vida, que se alinha com a vontade de Deus e que nos faz família para além, como o pessoal diz, né, do sangue que puxa, né, da consanguinidade. Há algo que nos irmana, há algo que nos faz família para além da nossa relação sanguínea, para além da nossa relação de ter nascido em uma família específica. O Senhor nos chama, então, a abrir o nosso coração para experimentar essa vivência no mundo de extensão de família. O próprio Jesus dá esse exemplo na sua oração, quando fala do Pai Nosso, né? Dividindo aí o Pai, e na experiência também das palavras da cruz, narrada lá por João, no Evangelho de João, no capítulo 19, né? Quando ele está sendo crucificado, finalizando ali a sua missão, ele olha para o discípulo, lá no verso 25, em pé junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Cleopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí está o teu filho. E então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo manteve-a sob os seus cuidados.
Eu sei como é difícil encarar essa realidade e esse dia na perspectiva de quem perdeu. Mas eu queria convidar você nesse dia em especial a mudar essa perspectiva por aquilo que Cristo traz para nós. Diante da morte, Ele diz ao seu discípulo e Ele diz à sua mãe, a vida continua. Não olhem para a morte, não olhem para aquilo que é o golpe duro, né? Que eu estou sofrendo. A vida continua e agora vocês precisam cuidar um do outro, ou uns dos outros. Essa lição é uma lição profunda, importante para nós, para que a gente se levante do momento de dor que aflige a gente, para que a gente se levante ou consiga se levantar dessa experiência difícil que é a experiência da perda. E a gente consiga olhar, ou tentar olhar numa perspectiva diferente, de graça, de esperança, de novas experiências, para viver a relação com novas mães, que não substituirão as nossas mães, com novos filhos que não substituirão os filhos perdidos, mas que nos darão a possibilidade de experimentar ou de continuar experimentando a graça de ser família. Então, nesse dia que eu sei que é um dia difícil para você, filho que perdeu a mãe, mãe que perdeu o filho, não perca a oportunidade, a possibilidade de abrir o seu coração, de dilatar o seu coração para abrigar mais gente aí dentro. Há muito amor a ser compartilhado, eu sei que o seu coração pode se estender nessa direção, pode se dilatar nessa direção, e eu quero convidar você a ter essa nova experiência de perceber os filhos que estão perto de você, as mães que estão perto de você, e abrigá-las e abrigá-los no seu coração. A minha experiência nesse sentido é uma experiência de muita gratidão a Deus, pelas pessoas que se colocaram na minha vida, de muita gratidão a Deus, pelas mães emprestadas que eu tenho, como é minha sogra, com minhas tias e tantas outras pessoas que se colocam na nossa vida como mães, como aqui na igreja, tantas pessoas que abriram o seu coração e abrem os seus corações, não só para mim, mas para tantos filhos, e tantos filhos que têm a carência, a necessidade de serem acolhidos no coração ou nos corações de vocês, mães. É preciso a gente sair do nosso egoísmo, transcender a nossa perda pessoal, para abrir o nosso coração para o Evangelho, que nos convida a não ter mais minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas para ser família na perspectiva do nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, e sermos acolhidos nas nossas dores e nas nossas perdas mais duras, que mais machucam a gente. Por isso eu quero convidar você nesse dia, que eu sei que embora as pessoas não toquem nesse assunto, é um dia sofrido para você, como é para mim. Quero convidar você a dar essa oportunidade de que uma nova possibilidade, que uma nova oportunidade aconteça para a sua vida e para a vida de alguma mãe, de algum filho perto de você. Então, de modo prático, eu sei que a gente está afastado, né? Do ponto de vista físico, mas liga para alguém, manda uma mensagem para alguém que você tem com consideração no seu coração ou como possibilidade no seu coração e que você se lembra como uma mãe especial ou como um filho especial. Manda um recado, manda uma mensagem, faz uma ligação e viva essa oportunidade de ruptura, de transformação que o Evangelho provoca em nós, causa em nós, nos fazendo olhar não a partir da morte, não a partir daquilo que se pode perder ou daquilo que se perdeu, mas daquilo que se encontra em Jesus Cristo de Nazaré, daquilo que é possível encontrar na caminhada com Ele. A minha oração nesse dia em especial é que você, mãe, possa encontrar os seus filhos e você, filho, possa encontrar as suas mães, né? Que Deus te abençoe, que Deus conforte, console o seu coração, encha de graça o seu viver e que você ainda hoje possa partilhar desse desejo, ou sentindo esse desejo, partilhar uma mensagem
com uma pessoa que você ama ou que você quer amar, ou que você deseja que o seu coração se abra para essa relação. Que Deus abençoe mais uma vez um feliz Dia das Mães a todas as mamães que vivem essa experiência, né, do cuidado com os filhos, ou que querendo ter essa experiência não foi possível. Nós desejamos que o consolo e o cuidado do Senhor seja sobre sua vida e que você abra o seu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida. E você, filho, que o Senhor também abra o seu coração para que você possa ter essa oportunidade de reconhecer o cuidado e o carinho de Deus através de outras mães. A vida continua. A morte se aproximou, a morte levou alguém que a gente ama, mas a vida continua e ela deve ser vivida na experiência, na esperança e na presença de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reconduz a nossa tristeza, aquele que reconduz a nossa vida e a nossa esperança. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, eu quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor, e quero, Senhor, ó Deus, de modo muito especial, Pai, pedir, Senhor, por essas pessoas que nos ouvem e que carregam no coração, de forma recente ou não, a dor da perda de um filho, a dor da perda da mãe, a dor de ter perdido alguém e que ainda não conseguiu, Senhor, se levantar dessa condição, ou que ainda olha a vida a partir dessa situação. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, ó Deus, ajude, ó Deus, essa pessoa a reconsiderar a possibilidade, Senhor, não de substituir, mas de construir relações novas, Senhor, com outras mães, com outros filhos, com outras pessoas, com quem pode ser dividida, vivida, celebrada a vida. Ó Senhor, não permita, Senhor, por Tua misericórdia, Senhor, que o nosso olhar, Senhor, possa ser desviado na direção da morte, a tal ponto de, tendo vida, a gente perder a graça de viver. Nos dá, Senhor, ó Deus, por Tua misericórdia, Senhor, a condição de, olhando para a Tua palavra, ó Deus, reconsiderar, ó Deus, aquilo que é natural na vida, aquilo que é difícil para todos nós, Senhor, na experiência com a falta, com a perda, com a morte. Senhor, nos ajuda a superar isso na graça do Teu amor e reconduzir a nossa existência, a nossa vida, os nossos sentimentos, à luz daquilo que é vontade Tua para cada um de nós. Que nós vivamos e vivamos em abundância de vida. Nos ajuda em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Sua fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor.
Nós estamos finalizando a nossa transmissão, desejando a todos vocês uma semana abençoada, guardada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso grande abraço a todos vocês que nos acompanham daqui de perto, de longe. Que a graça e o cuidado do Senhor seja sobre cada um de vocês. Um grande abraço à comunidade Batista Alternativa que nos acompanha, são amigos muito chegados aí espalhados pelo Brasil. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Tantas lutas, tantas dores,